Loures romana. Loures teve uma importante presença romana. O atual território do município de Loures fazia parte de uma vasta área sob a administração da cidade de Olícipo, a atual Lisboa. O lugar das Almoinhas é uma cápsula do tempo. Loures terá tido neste local as suas origens, desenvolvendo-se ao longo dos séculos na cidade que hoje conhecemos. Temos um povoamento criado num local que, enquanto ponto estratégico, é fantástico. Oferecia excelentes condições para quem ocupou o sítio, construiu unidades habitacionais, unidades de transformação. Nas Almoinhas, os arqueólogos conseguiram recuperar uma rara peça do sistema de produção de cerâmica numa olaria romana. Esta peça está em bruto, porque a função dela era estar enterrada e nela se encaixar a ponta do eixo sobre o qual depois estaria, no extremo oposto, estaria o prato onde o oleiro colocaria o seu barro e o trabalharia. Vários fatores terão contribuído para o desenvolvimento e riqueza deste povoado. Tinha muitos recursos que permitiam não só desenvolver atividades de subsistência, mas também atividades comerciais e fornecer bens ao Olícipo. Havia toda aqui uma economia na qual o sítio das Almoinhas se integrava de alguma maneira, tanto fornecia como recebia. Provavelmente teríamos um vicus, esse vicus estaria associado a uma mutácio. Temos a via terrestre, os barcos saíam do Tejo, entravam no Trancão, navegavam e atingiam vários pontos romanos. Seria um mar que estaria ali à beirinha do sítio das Almoinhas. Na necrópole do povoado foram recuperadas peças de grande qualidade em ouro e prata. Os únicos materiais preciosos conhecidos até agora em Almoinhas, objetos em prata, taças e um anel em ouro. Outra peça marcante das Almoinhas foi também um copo em vidro. Vão ao encontro daquilo que nós sabemos também dos romanos com capacidade para o efeito, que era de se terem joias, terem os seus anéis, terem objetos de aparato. Na busca pelo paço real de Dom Dinis, que as referências antigas apontavam para o local, os arqueólogos viriam a realizar uma importante e surpreendente descoberta em Frielas. Na verdade, e até aos dias de hoje, do paço real do Dom Dinis ainda não encontramos nada, pelo menos evidência física, não é? Portanto, até aos dias de hoje temos vindo a colocar a descoberto a parte urbana de uma vila que estava esquecida há quase 2000 anos. A vila terá sido construída no segundo quartel do século I d.C. e foi sendo remodelada ao longo dos vários séculos da ocupação romana. Temos aqui duas grandes fases. Uma primeira alto-imperial, da qual sabemos muito pouco. Toda aquela estrutura que nós hoje, quando chegamos a Frielas, conseguimos ver, já nos remetem para uma segunda fase, para uma reconstrução da vila, já em meados do século III. No município de Loures, estes são os primeiros mosaicos encontrados, um reflexo do poder financeiro do proprietário romano que aqui viveu. É, até à data de hoje, o único sítio que identificamos com a ocupação da época romana que tenha pavimentos em mosaico, ainda relativamente bem preservados, reportam-nos apenas a motivos geométricos. Temos evidências que terá havido um ou outro motivo figurativo. Eu diria até que, a par dos mosaicos, temos que, se calhar, a dimensão do peristilo. A parte que já foi colocada à vista permite-nos já desenhar na totalidade e ter uma noção de um peristilo com cerca de 300 metros quadrados, o que nos remete, de facto, para uma casa de grandes dimensões. Esta foi uma grande casa ricamente decorada e enquadrada nos modelos arquitetónicos romanos do século III. Com também alguns elementos arquitetónicos que temos vindo a identificar, como as bases de coluna. Não são só vestígios, são mesmo evidências de pintura mural, vária até com várias cores, alguns motivos. A parede acaba por cruzar com a cobertura da casa, né? Era sempre colocada uma sanca, não é? Até fragmentos desses elementos nós recolhemos. Era uma vila de grandes dimensões, com um cuidado muito intenso na sua decoração, na sua arquitetura, tentando estar a par das novidades
que vigoravam no Império, mas com alguma contenção económica. Desde a capital do Império, Roma criou uma rede de comunicações e um inovador serviço do correio, e que chegava às mais longínquas províncias do Império. A caixa de selo descoberta na Vila de Frielas é um bom exemplo da organização e sofisticação que os romanos impuseram na gestão do Império. Escolhemos uma caixa de selo, que é de facto um objeto não muito habitual a ser encontrado e que nos remete também um bocadinho para a história do correio, não é? Em época romana. Esta caixa de selo, que não era muito usual ser utilizada a nível particular, era mais a nível oficial. Podia haver um documento que era enrolado tipo em rolo, ou então uma encomenda, vamos lá, e que depois teria que ser presa, não é? Com um fio. E, portanto, esse fio passava dentro da caixa, era deitada cera e era marcado com um sinete que identificava quem enviava o documento ou a encomenda. E depois era fechada. Quando se abrisse a caixa, aquele selo tinha que estar intacto. Se ele não estivesse é porque alguém tinha tentado ler ou abrir. Normalmente, essa encomenda, essa documentação, era levada por mensageiros próprios, não é? Em cavalo, e que percorriam grandes distâncias até no Império Romano. É no município de Loures que podemos apreciar o mais bem preservado mausoléu romano familiar. Pelo nosso território é o que está em melhor estado de conservação, e este nós temos de facto 2 alçados completos, e a escavação permitiu também definir a zona de entrada e definir, digamos, a fachada principal. No interior, nos alçados laterais, cada alçado tem 3 nichos exatamente simétricos, o que nos levou a depreender que teriam, portanto, a função de colocar as urnas funerárias dentro desses nichos. Tem uma planta mais ou menos retangular, assenta-se sobre um pódio, também importante. Tudo nos leva a supor que, possivelmente, este monumento teria depois um frontão triangular, não é? Por analogia com outros monumentos semelhantes encontrados no Império Romano. Este magnífico exemplar da arquitetura funerária romana ainda conserva vestígios da sua decoração interior. Nós podemos, não só porque encontramos fragmentos que recuperamos, como ainda in situ, não é? Existe ainda e é visível um estuque que revestia todo o interior, portanto, desta estrutura funerária, que era pintada. Temos fragmentos com várias cores, inclusive temos um que tem até um motivo, digamos, que remete para uma espiga, não é? Uma espiga de trigo. Portanto, nós temos um mausoléu daquela dimensão, não é? No mínimo temos uma vila. Não encontramos vestígios da vila. Ele devia estar associado a uma necrópole, não é? Portanto, o mausoléu eventualmente pertencia a uma vila, ao senhor da vila, aos familiares dessa família, e os restantes seriam enterrados na necrópole. Também não encontramos ainda vestígios dessa necrópole. Em Bucelas, a presença romana começa a revelar-se a cada nova descoberta. Já existiam identificadas 3 inscrições romanas. Uma delas não sabemos o paradeiro, mas temos de facto 2 chipos funerários, um até bastante monumental, que estão no adro da Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação, mas as pessoas tiveram esse cuidado porque na população, agora já sabem o que é, não é? Mas antes de terem conhecimento que se trata de uma inscrição funerária importante, porque refere, portanto, um edil, portanto, um jovem que tinha um cargo importante na administração da cidade de Olicipo, não é? Chamavam-lhe a Pedra da Memória. É interessante, não é? Esta tradição e o cuidado que eles tiveram em preservar esta Pedra da Memória. Aqui viveram importantes personalidades da administração da cidade de Olícipo. Nós estamos em Bucelas, portanto, os pais seguramente teriam alguma residência, não é, que ligava ali ao sítio de Bucelas. Ele podia ir e vir ou estar períodos em Lisboa e outros períodos em Bucelas. O importante nesta inscrição é que os pais não têm, devido ao nome, não é? Não são cidadãos romanos. Ou seja, esta inscrição tem a particularidade de nos dar a evidência da ascensão social, não é? Portanto, temos um casal que não tinha ainda o estatuto de cidadania romana e o filho consegue ascender
consegue já ter esse estatuto e, mais do que isso, consegue ter um cargo importante na administração da cidade de Lisboa, que era uma cidade bastante importante, não é? Dentro do contexto do Império Romano. Aquela inscrição que nós temos aqui no nosso museu, ela estava precisamente numa parede de uma casa modesta térrea, no Barro. O Barro é uma povoação logo a seguir aqui a Loures. Ela aponta precisamente para um nome de origem grega. Temos nomes, como nas inscrições de Bucelas, que nos apontam para população indígena, vamos chamar assim, portanto, pessoas que já habitavam o território e continuaram a habitar, e naquele caso específico houve um até que ascendeu, portanto, não é a ser um cidadão romano, mas temos também esta aqui, por exemplo, do Barro, que nos remete para o nome de origem grega, o que quer dizer que, naturalmente, durante este período, vinham pessoas de várias partes do Império Romano e não só, no fundo, do grande Mediterrâneo. Nós temos que persistir na prospeção arqueológica, mas também arranjar outros meios, não é, atuais, que nos possam permitir identificar coisas que ficaram em aberto. No fundo, recolher mais informação para interpretar aquele edifício de arquitetura funerária fantástico, eu acho que é fantástico, não é? A história da presença romana em Loures, das pessoas que aqui habitavam, ainda tem muitos segredos por revelar. Uma história que não para de nos surpreender.